Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação estar com todos aqui novamente. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar. Vamos ver quem que já está aqui na live. Meu querido Henrique, e aí? Grande Henrique, obrigado por você estar participando aí com a gente. Vou esperar mais algum tempo aí o pessoal se manifestar aí, entrar aí no YouTube, para a gente poder começar a explicar como que vai ser esse trabalho, de maneira bem curta, e logo em seguida a gente vai começar esse estudo dessa doutrina maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Ralph, obrigado por participar. Eu agradeço a presença, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas pouquinho, né? Na medida que a gente vai aguardando mais um pouco e logo em seguida a gente começa. Ainda mais porque o vídeo vai ficar no YouTube, então disponível para todo mundo aí. Então, já que nós estamos gravando, meu nome é Rafael Soares Oliveira, eu sou advogado, aliás, eu estou advogado, e com essa iniciativa bacana, já faz um tempo que eu estava pensando em trabalhar essa oportunidade junto à internet, YouTube, mais para frente aí Instagram, sobre o espiritismo, né? Uma doutrina que eu conheço não tão bem quanto muitos aí, mas um pouquinho mais que alguns. Desde 13, 14 anos, quem me conhece sabe que eu sempre fui curioso, desde essa época aí, e na medida que o tempo foi passando, a gente foi estudando um pouquinho aqui, participando de um trabalho ali, e aprendendo aí um pouco dessa doutrina maravilhosa. Eu vou então já explicar como que vai acontecer esse trabalho. Eu espero que eu consiga ser o menos prolixo possível, ou seja, me complicar menos e ajudar mais. Você, Henrique e Ralph, estão escutando direitinho aí? Dá um joinha para mim, por favor, pelo próprio YouTube, por gentileza, para a gente poder ver se o som está saindo bacana aí. Que ainda é tudo muito amador, né? Aos pouquinhos a gente vai dando uma ajeitada aqui. Tudo certo? Joinha para mim. Entraram e saíram já? Não? Quem tá assistindo aí, dá um joinha. Por favor. Quem é que tá entrando aí? Vamos lá, joinha. Opa! Aí sim. Ótimo. Então tá tudo jóia aí, então, o som. Vamos começar então, hein? Beleza? Aê, jóia, bacana. Vamos lá então. Então, pessoal, é o seguinte. A metodologia que eu estou adotando aqui, vocês vão ver já, é de trabalhar com o livro do lado. Ó. Vocês já viram que já estou com o livro do lado aqui, ó. Allan Kardec do lado. Se vocês estiverem com o livro em mãos, é muito melhor para trabalhar. Como eu disse no vídeo anterior, a minha ideia é que a gente explore todo tipo de memória, né? Todo tipo de estudo. Uns têm melhor memória auditiva, outros precisam pegar, ter o tato, e outros a memória visual. Por isso que eu tentei aqui fazer uma coisa mais completa, tá? Então, vamos lá. Tem alguém me chamando aqui no WhatsApp, mas eu vou ignorá-lo por enquanto, nada contra, né? Mas agora não é hora, vamos lá, né? Aqui a gente está tentando trabalhar, não dá para ficar atendendo o pessoal. Pessoal, já não estou advogando agora, estou no horário de trabalho espiritual, né? Então vamos lá, voltando para o que a gente estava falando, não vamos mudar o foco. Então, aqui
como vocês estão vendo aqui, eu vou dar uma minimizada. Opa! Vou ficar pequenininho aqui na tela, olhando por Allan Kardec aqui, que nem vocês estão vendo. E a gente vai começar o estudo desde da introdução, até mesmo de como que foi aí essa tradução do livro, quem fez, e aos pouquinhos, né? Isso daí é uma pincelada rápida para não sair do foco do trabalho. Então a gente já começa o estudo da doutrina espírita com a capa. Olha só. Logo na capa a gente tem aí, vocês conseguem verificar direitinho, tá tudo bem, consegue olhar, bacana. Então vamos lá. Princípios da doutrina espírita. Aqui você já sabe do que se trata o espiritismo. O que o Allan Kardec aqui propôs nesse trabalho, nessa obra que ele ajudou a fazer, vamos dizer assim, né? A gente vai explicando isso aos poucos e temos que aprender essa parte introdutória, temos que estudar, porque ela é muito importante e vai ser base para que continue, né, a ampliar o horizonte, aí, o conhecimento junto à doutrina. Então, como eu disse no vídeo anterior, a doutrina espírita, né, a gente pode comparar com outras doutrinas, e eu vou comparar com aquela que eu tenho aí mais conhecimento, que é o direito. Então, o Livro dos Espíritos, ele está para o espírita, assim como a Constituição Federal está para o legislador, para o operador do direito. Então, aquele que quer iniciar ou que está já de um modo intermediário, já tem aí, ou avançado, ele não pode jamais ignorar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é a base para tudo isso. Ele foi codificado, né, demonstrando aí, vamos dizer assim, um princípio para outras tantas coisas que a gente vai aprendendo com relação ao espiritismo. Mas ele sempre vai ser a base. E aos pouquinhos a gente vai entendendo o porquê. E ainda mais por uma série, né, de espíritos que trabalharam nesse trabalho, nesse livro, de alta hierarquia, né? Espíritos como o próprio Jesus Cristo, Francisco de Assis, Saint Germain e outras tantas, né, personalidades que às vezes foi ocultada de propósito até, né, para que não causasse nenhum tipo de problema com questões até de direitos autorais, mas e também para levantar também muita, vamos dizer assim, polêmica, né? Mas de verdade não tem como ignorar. Então logo de cara a gente já começa aqui com esse princípio sobre a imortalidade da alma, é o que vai dizer aí, né, esses princípios: a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, vida futura e o porvir da humanidade. Olhem só, porvir da humanidade. Isso foi feito em 1860 e pouquinho, 64, salvo engano aqui, não lembro a data exata, mas o porvir da humanidade é muito importante, porque nós estamos passando por uma transição planetária que já não é novidade para os espíritas, né? E esse porvir da humanidade, né, que aqui fala, exatamente agora o que nós estamos passando. Então, vai chegar nesse momento em que, aí no Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouco sobre essa transição, esse momento que nós estamos passando. Então é muito importante. Por isso que não adianta começar a entender o que está acontecendo agora, tentar entender sem ter o Livro dos Espíritos do lado. Então vamos lá. Vamos avançando aqui, porque a parte introdutória ela é longa. E eu espero que vocês que estão aí nos assistindo tenham um pouco de paciência. E já coloquem, né, junto a vocês, que o espírita estuda o momento todo, né? Porque senão fica preso no passado. E assim como outras doutrinas, existem novidades.
Sempre vai ter novidade. E se não estudar, não se atualiza. Né? A gente tem como exemplo o próprio Novo Testamento, né? O Antigo Testamento. Aos poucos, com as eras passando-se os séculos, as novidades vão surgindo. Então não tem como ignorar esta novidade que é o Espiritismo. Uma novidade já de 200 anos. Né? Vamos falar a verdade. E agora essas outras novidades que vão surgindo agora com essa transição planetária. Então, para a gente chegar na transição planetária, a gente precisa romper obstáculos. Não tem jeito. Né? A gente precisa avançar fases, etapas, degraus. E esse aqui é o primeiro degrau para conhecer o restante da doutrina. Ok? Então, aqui nós estamos vendo sumário, não é novidade. Né? Os capítulos, a gente não vai entrar nisso por enquanto. Quem tiver o livro aí, vai fazendo essa leitura. Quando tiver tempo, vai vendo, já vai se familiarizando com a doutrina, com algumas coisas. Continuem fazendo o Evangelho no Lar, trabalhando com o grupo do centro. E isso daqui, pessoal, é um estudo em conjunto. Eu quero aprender também com vocês. Por isso que é legal, até mesmo, vocês darem sugestões, inclusive até mesmo com o método do ensino, né, do estudo. Afinal, nós, né, estamos aprendendo, somos ainda imperfeitos, totalmente imperfeitos. Então aqui, olha, a nota da editora, eles deram uma atenção aqui para o tradutor da obra. Olha só que legal, pessoal. Eu acho que a obra, né, antes dela começar a ser, vamos dizer assim, divulgada, precisava dessa tradução. E nós tivemos o excelente Dr. Guilom Ribeiro. Eu falo excelente porque só aqui a gente já tem um pouquinho do currículo dele. Engenheiro civil, poliglota e vernaculista. O que é ser vernaculista? Poliglota o pessoal sabe o que é, né? Pessoa que fala várias línguas. O vernaculista é aquele que dá muita atenção pro idioma dele. É um litúrgico, um literário em letras, né, sobre o próprio idioma. Então, ele faz essa tradução e vocês vão perceber durante a obra que é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem polida ao excesso às vezes, né, mas não é para nós excesso. À época era normal dar essa atenção para o português. Afinal, a língua portuguesa é maravilhosa, ela é linda e tem que ser exibida mesmo. Né? Essa é a minha opinião, eu adoro o português, é a minha ferramenta de trabalho. Então aqui nós temos que dar essa atenção para esse tradutor, porque foi com ele praticamente que, né, iniciou tudo. Né? Começou com Allan Kardec, chegou aqui e ele fez a tradução do francês para o português. E aqui mostra até mesmo que ele foi, inclusive, revisor do projeto do Código Civil, o primeiro código que nós tivemos, né, aquele que veio do Clovis Bevilacqua, né, e depois dessa tradução, inclusive, foi até homenageado diretamente no Senado, na época que o Senado era uma coisa muito importante. Hoje ele continua importante, mas naquela época era uma solenidade fora do comum. Então ali que só pisava no Senado aquelas pessoas com bastante honra, né, com títulos honoríficos, não qualquer um, não é verdade? Então a gente tem que enaltecer aqui o Guilom Ribeiro, né, com certeza já falecido. Né? E aí foi ele que praticamente deu esse pontapé aí para nós, esse pontapé inicial, para que a gente chegasse nisso que a gente tem hoje. Né? E por isso que a gente precisa sentar aqui com vocês e passar esse estudo minucioso, para entender até mesmo algumas linguagens. Aqui vocês já vão começar a ver que eu já comecei a estudar. Eu já comecei a fazer aqui algumas anotações. E é agora que a gente começa a entender o seguinte. Aqui, nesse pedaço da introdução, para vocês verem como é muito importante, se vocês abrirem o livro aí, vocês vão perceber que aqui é a base. O Allan Kardec tomou um cuidado muito grande em explicar sentidos das palavras, né? Principalmente com relação à palavra espírito,
espírita, o termo espírita, né? Espiritualista, espiritualismo. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que o espiritismo é uma coisa, né? E às vezes está confundido com uma outra doutrina espiritualista, né? E que o espiritismo, ele até mesmo ele vai explicar aí, a gente vai fazer essa leitura, e que a palavra espírita foi dada, né, praticamente originada ou criada pelos próprios espíritos que fizeram aí ditaram a obra, né? Então, eles que criaram esse termo espírita, embora a gente já sabe que no latim já tem a palavra spiritus, né, que vem lá do latim, mas a designação era diferente. Até mesmo na Bíblia tem lá a palavra espírito, mas as pessoas, né, ou aqueles que transmitiram tinham a intenção, vamos dizer assim, diferente do que o espiritismo hoje propõe, entendeu? Ou que eles quiseram propor naquela época. Então vamos lá em detalhes. Só para concluir esse pedaço, vocês vão perceber que o Allan Kardec ele teve uma sensibilidade muito grande na hora de começar a transmitir essa obra. E vocês vão entender por quê. Quem assistiu o filme do Allan Kardec já vai matar o assunto. A dificuldade que ele teve para poder acreditar que aquilo que ele estava vendo era realmente espírito. Era fenômenos espirituais. Ok? Então, a gente começa a perceber que ele não acreditava, ele era cético. Por que que ele era cético? Porque ele era uma pessoa que veio ele era professor, né? Ele vem de uma educação católica, deu aula em colégio protestantismo da época, super ortodoxo. E ele era professor de física, matemática, filosofia, retórica, dava aula de ciência, biologia, fisiologia, astronomia, ou seja, todas as matérias das quais são desvinculados do lado espiritual, né? Totalmente. São aquelas matérias em que a pessoa só acredita naquilo que ela está vendo. É aí que começa a história do Allan Kardec. É aí que eu acho que está a maior sacada do Cristo planetário, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa obra não foi jogada a esmo. Não foi lançada a esmo. Não caiu no colo do Allan Kardec. Foi programada ponto, vírgula por vírgula. Ponto por ponto. Nada fora do que estava já previsto. Então, agora a gente começa aqui a obra. E aqui vamos para a primeira leitura para vocês já entenderem o que eu estou dizendo, né? Vamos lá. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. É aquilo que eu tinha falado. Como você vai explicar, né, para as pessoas termos espíritas de uma coisa que nunca tinha ouvido falar, não tinha aí uma noção, não existiam palavras para poder explicar. Me vem à mente agora uma passagem do livro Nosso Lar. Quem assistiu o filme vai até lembrar mais ou menos, porque o filme ele é, vamos dizer assim, um apanhado geral, né, sobre a obra, não entra em detalhes. Mas quem lembra daquele momento em que, se eu não me engano, é o Clarencio, que é o ministro, ele faz uma... existe um momento ali no final da tarde em que as pessoas se uniam para fazer a oração, que era a oração do crepúsculo. Tá? E aí o que acontece? O pessoal se juntava e o Clarencio, um dos ministros, eu acho que é o Clarencio mesmo, ele aparecia para todo mundo simultaneamente, onde você conseguia ver a imagem dele
simultaneamente e também ouvia sua voz. Então ele aparecia em certos pontos da morada, onde se concentravam as pessoas, e sem sair do ministério, ele fazia aquela oração. E todo mundo ao mesmo tempo via e ouvia o Clarencio como vocês estão me vendo. Né? O que era isso, pessoal? O Chico falou que era uma transmissão audiovisual. Uma transmissão audiovisual. E o que é isso, pessoal? Live. É a live que a gente está fazendo. Mas o Chico já sabia que era live? Que o que acontecia lá ia acontecer aqui também? Ele poderia até saber, mas não tinha nome ainda. Porque, né? Ele já estava recebendo uma coisa nova. É a mesma coisa aqui nesse começo do livro. Ele já fala, olha pessoal, vocês vão receber uma série de informações. Mas eu vou aqui praticamente rebolar, fazer o máximo aqui e traduzir isso em palavras. E quando acontecer, vai ter palavra ambígua. E aí vocês vão ter que interpretar. É aí que, inclusive, ele fala aqui embaixo, que eu até grifei, olha, aqui, anfibologia. Né? Mas vamos chegar lá para poder entender. Então ele fala assim, assim o exige a clareza da linguagem. Clareza da linguagem. Para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então o que acontece? Foi aquilo que eu falei, vai ter palavra que vai ter duplo sentido. Até então, isso lá em 1860. Hoje a gente já conseguiu dar até mesmo significados e explicar melhor algumas situações, até criando, né, termos aí. Alguns sim já foram criados. Né? Principalmente, não por nós, pelos espíritos superiores que vão informando, todos os dias tem informações novas, então a gente vai aprendendo coisas novas. O vocábulo espiritual, espiritualista, espiritualismo tem acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. O que é anfibologia, pessoal? Olha, vamos descer aqui. Ó. Eu já tive o cuidado de marcar. Duplicidade de sentido em uma construção sintática. Olha só essa frase. Venera o filho ou pai. Percebe o quanto é ambígua essa frase? Você não sabe se é o filho que venera o pai ou se é o pai que venera o filho. Então, venera o filho ou o pai. Então, a gente já percebe aqui que vai ser mais ou menos nessa esteira em alguns momentos. E aí vai da nossa percepção, né, do nosso entendimento, que é a base doutrinária, para poder lá na frente fazer essa distinção. Ok? Conseguem entender aí? Tá todo mundo assistindo ainda? Tô vendo que tem 9 pessoas. Tá bom. Tá bom. Né? Então vamos dar um abraço aqui pro pessoal que tá chegando. A Nádia. Nádia, tudo bem? Vamos lá. Tá gostando? Espero que sim. A Dani Duarte. Meu querido compadre aí, meu Cristiano Millet Brandão. Millet Brandão. É francês, só pode. Né? Minha mãezinha querida. Beijo, mãe. Fez aniversário ontem. Parabéns, né? O pessoal vai dar uma aplaudidinha para ela. Meu querido Henrique. E o meu irmão Ralph, né? E agora minha mulher. Que beleza! Olha lá. Tô feliz. Já fizemos aqui uma reunião de praticamente... Já tá começando um centro. Né? Porque já tem médium pra caramba que eu olhei aqui já. Ó. Já dá para fazer uma sessão espírita. Vamos lá então, pessoal. Então assim, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Isso daí, será que é preciso dizer mais, pessoal? Quem entra na doutrina espírita, entra para se livrar da matéria. Entra para dar minimalismo, entra para não fazer com que a matéria domine o dia a dia da pessoa. É para isso que o espiritismo também serve. Tá ok? Então aqui ele já vai dizendo, olha, você quer ser espírita, você já vai se acostumando que aqui não é o lugar certo para ter o materialismo como carro-chefe. Ou você ama Deus ou ama Mamon, né? Lembra do Mamon? Mamon, o Deus do dinheiro? Né? Então, Jesus já tinha falado isso, está na Bíblia.
né? Ou você ama um ou ama outro. Os dois ao mesmo tempo não dá. Então não tem como juntar materialismo com espiritualismo. O maior exemplo disso contemporâneo nosso é Chico Xavier. Né? Vocês de concordar comigo, né? Que ele abdicou, renunciou de todas as possíveis regalias e confortos do mundo para poder trazer aí, né, tudo que ele trouxe, essa missão maravilhosa que ele teve, né? E um dia, quem sabe, vai ser dado também uma missão não idêntica, mas parecida, mas para isso a gente tem que estar preparado, não adianta ficar esperando, né? Então vamos lá. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a exceção que lhe é própria. Então, assim, ele faz aqui uma diferenciação entre espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo já existe há muito tempo, né? Vamos dizer assim que o próprio Moisés, lá na época dele, já praticava o espiritualismo, que é a conversa com Deus, com espíritos, etc. e tal, mas não tinha ali uma doutrina. A doutrina espírita nasceu em 1860. Até então, era como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A lei da gravidade sempre existiu. Newton deu um nome para ela. Vamos dizer assim, a teoria da relatividade sempre existiu. Einstein deu um nome para ela. Então, assim, o espiritismo, né, vamos dizer assim, o espiritismo não, né, mas os fenômenos espíritas, né, o mundo espiritual sempre existiu. O espiritismo veio para dar uma codificação para isso, veio colocar isso na ordem, né, mostrar o que é e o que não é. E quem, vamos dizer assim, encabeçou isso daí não foi o Allan Kardec que criou, né, os espíritos que criaram foi, né, nesse sentido. Então, foi isso daí, pessoal. Não sei se vocês conseguiram entender aí. Eu acho que, né, essa comparação ela é justa. Então aqui a gente grifa: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então aqui, relações, né? Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seja, nós com os espíritos, né? Ou seres do mundo invisível. Então aqui ele já vai dizendo que vai ter essa relação, né? Vai ter essa relação. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Então tanto faz chamar de espíritos ou espiritistas. Espíritas ou espiritistas. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Tá? Então aqui ele já começa explicando lá o porquê da capa. Vamos lá. Pessoal, tá indo bem aí? Tá jóia? Então, beleza, vamos lá. Eu espero que não esteja chato. Eu quero passar para vocês aqui um negócio mais amplo. É que esse primeiro pedaço, né, a introdução do Livro dos Espíritos, ele vai dar base, como eu disse aí anteriormente, para toda a doutrina. Desculpa, para toda a doutrina não, para todo o Livro dos Espíritos. Para na hora que a gente começar com as perguntas e respostas, já tá com, né, fresquinho na cabeça alguns termos. Necessário, não tem como. Então por isso que a gente vai devagarinho. A introdução são 40 páginas. Vamos devagarinho. Não tem pressa. Afinal, vocês vão entender que o tempo é nosso amigo. Nunca vai ser inimigo. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias à míngua de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. Aqui ele vai começar a explicar
a palavra alma. Por quê? Porque ela vem, né, em outras doutrinas, outras religiões, né, com uma acepção diversa. São várias acepções. E aqui ele vai determinar uma para a alma. Para quê? Para que nós entendamos o que pode e o que não pode quando a gente se trata de uma alma. Né? Quando trata da palavra alma. Vocês vão entender aos pouquinhos. Não vou falar agora da palavra alma, mas vamos deixar que o Kardec explica para nós. Quer melhor pessoa que ele? Não tem. Então vamos lá. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Então já, olha, é livre. Né? Então, se quer dar o termo, você pode dar. Aqui no Livro dos Espíritos, essa vai ser a informação mais correta para a alma. A ilustração mais correta para essa palavra. Uma língua perfeita. Aí vem de novo aquilo que eu falei. Em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Ele quer dizer aqui o seguinte, que isso lá em francês, tá, pessoal? Traduzido para a nossa língua. Já no francês, ele já considera a língua pobre, para poder descrever algumas palavras aí. Né? Da mesma forma, olha só, o português tem 330 mil palavras. 330 mil palavras. E aí, mesmo com o Guido lá, o Guildo Ribeiro, sendo um vernaculista fantástico, não consegue, às vezes, explicar algumas palavras que tem aí, alguns sentidos que existem aí no Livro dos Espíritos. Então aqui já está difícil, com 330 mil palavras já está difícil. Já está difícil. Então vocês imaginam aí, né, como que o negócio é complicado. Né? Então foi complicado muito mais para os espíritos superiores. Porque é a mesma coisa, pessoal, de você, um empresário, querer explicar para uma criança de 1 ano, né, como que funciona aí o dia a dia na empresa. É difícil. É difícil. Isso daí, inclusive, não posso deixar de ressaltar, são coisas que eu aprendi até mesmo com o Dr. Haroldo Dutra disse. Ele tem essa facilidade de dar uns exemplos bacanas. Depois eu até passo para vocês aí, procurem as lives dele que são fantásticas, inspiradoras. Então vamos lá. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, materialismo puro, às vezes, nem acredita que exista alma. Né? Vai morrer junto com o corpo mesmo. Então, acabou, não tem mais sentido, vai ficar tudo escuro, né? E pronto, acabou. Essa é uma opção. É uma opção deles. É uma coisa fora do espiritismo, mas é uma opinião, respeita-se, né? Nesse sentido e por comparação, disse de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então aí vocês vão ver que no espiritismo é o contrário. Vocês vão ver que o espiritismo é o contrário. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência. Já começa a se aproximar, né? Já começa agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Aí já começa a ficar um pouco diferente. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha mortos os seres, a fonte comum a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Aqui, pessoal, ele está falando de uma doutrina também espiritualista. Né? Uma doutrina espiritualista. No entanto, diferente do espiritismo. Aqui ele vai entrar numa situação do panteísmo, né? Que você pode encontrar no budismo e em outras doutrinas. Que é o seguinte, você desencarnou, né? Passa a habitar um mundo espiritual, mas na hora de reencarnar, você não necessariamente reencarna no corpo humano. Você pode reencarnar como um rato, uma vaca. Na Índia, eles acreditam muito nisso. Né? Então, por isso que às vezes os animais lá, alguns são sagrados na religião hindu, né? Onde a gente fala do hinduísmo. Tá? Então, isso acontece lá. Mas isso não é o que acontece no espiritismo. Fique bem claro.
Isso tem que ficar bem claro para vocês. O espírito do homem, uma vez habitando um corpo, por que uma vez? Porque nós, né, vamos evoluindo do átomo à angelitude. Uma vez que, passada a fase espiritual, em que você não mais necessita habitar corpo que não seja inteligente, de uma racionalidade, você passa a habitar o corpo humano. Entendeu? Então você que está ouvindo aí, já foi um átomo. Já foi simples e ignorante. Já passou pelos reinos vegetal, animal, né, o mineral talvez lá no começo. Né? Temos aí um traço do mineral em nós. Né? Eu falo fisicamente, né? E agora nós estamos habitando o corpo humano, que é aquele que dá melhor vazão para a intelectualidade, para sentimentos, sensações múltiplas, entendeu? Então é assim que vai acontecer. Então, a partir do momento que existe a necessidade de habitar um corpo humano, assim vai ser. E aí começa simples e ignorante, de maneira primitiva. Espíritos bem, às vezes, truculentos, mas que necessitam da encarnação, pós-reencarnação, para evoluir seus espíritos. Tanto de maneira intelectual como de maneira moral. Né? E até mesmo, pessoal, é difícil acreditar, mas Jesus também já foi ignorante, simples, primitivo. Né? E hoje ele é essa imensidão espiritual em uma pessoa só, em um ser só. Que alcançou uma evolução a ponto de ser governador deste planeta. E que, tanto quanto ele, existem outros governadores de outros planetas. E que, tanto quanto ele, se existe um governador da galáxia, assim por diante. E se a gente vai subindo aumentando esse entendimento, a gente vai ver o quanto a gente é pequenininho. Jesus, com certeza, não tem bilhões de anos. Não tem, tem muito mais. Tem muito mais. A gente ainda é milenar. Né? Ainda estamos galgando milenarmente. Né? Então, vamos continuar aqui para não fugir muito. Então, a gente está falando aqui do panteísmo. Né? A crença que as pessoas acreditam aí em que a alma pode habitar um corpo qualquer. Né? Um corpo animado qualquer. Né? Até mesmo planta, viu, pessoal? Tem gente que acredita nisso. Então, segundo a gente passou aqui, né, praticamente pulamos essa parte, porque é exatamente aquilo que eu já falei. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. É nós. É nós. Né? Somos nós, né? Vamos falar português mais bonito. Estamos aqui falando de português bom, né? De um português polido, vamos falar. Somos nós. É isso aí, pessoal. Nós vamos morrer, aspas, o corpo, né? O espírito não morre, nós vamos continuar a viver. Né? Vamos começar de novo, então, para não confundir. Nosso corpo nasce e nosso corpo morre, nós continuamos. O Rafael continuará depois, sendo Rafael imperfeito, né? Sendo o Rafael que faz brincadeira, sendo o Rafael que continua com vontade de estudar, o Rafael com fome, que come bastante, mas vou ter que controlar isso até morrer, né? Até desencarnar, para poder não chegar do outro lado lá parecendo, né, um esganado, né? Porque vai chegar lá e a gente vai ver que a situação é diferente. Vocês vão chegar a ver isso aí, né? Que a comida do outro lado é diferente, não é igual aqui. Aqui nós temos o corpo, necessitamos do alimento, né? É um alimento físico. Lá é um alimento diferente, é outra esfera, é outro plano, são matérias diferentes, o corpo espiritual é diferente, então necessita de uma coisa diferente. Vamos parar de comer? Não, não vai parar de comer, mas vai ser um pouco mais sutil. Então, para a gente não entrar nessa matéria agora, vamos continuar aqui. Senão a gente... Né? E tem muita coisa pela frente, pessoal, tem muita coisa pela frente. Então aqui a gente já fica sabendo que nós não vamos morrer. Né? Esta acepção é sem contradita
a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, ou seja, já está conosco. A gente já tem a sensação que não vai acabar. A gente não vai deitar ali no caixão, entendeu? E acabou. Vai fechar os olhinhos ali, acabou, não. Nem no caixão talvez a gente fique deitado. Fechou os olhos, acabou, né? A gente começa uma outra vida, é uma transição, é uma outra etapa. Né? E depois, sabemos que vamos voltar em outra etapa para cá. Então, algumas doutrinas, algumas religiões acreditam ainda que depois que desencarna, vai aguardar o juízo final, vai aguardar o julgamento. Não, isso daí vocês vão ver que no Espiritismo não é assim que vai acontecer. Né? A gente fala no Espiritismo, mas eu já acredito como profunda verdade. Não acredito que seja diferente disso. A gente respeita todas as religiões, inclusive a gente convida todos que puderem, independente de religião, a participar também do trabalho. Não há um mínimo problema, pelo contrário, vai ser um baita prazer. Mas aqui a ideia é diferente. Então, aonde a gente parou aqui? Sobrevivência de crença não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Então ele fala assim, independente do conhecimento que a pessoa tenha, religioso ou não, a pessoa sente que não acaba. Sente. Até mesmo um ateu. Ele pode falar que não, pode ter um orgulho ali, mas em algum momento ele teve essa sensação. Às vezes não soube explicar, mas em algum momento ele teve sim essa sensação de que a vida continua. Né? Vamos ver aqui. Aqui a gente volta, né? Cuidado para não confundir, a gente coloca aqui que para ficar um pouco atento a essa questão, então, para não confundir com o panteísmo, né? Para não confundir. Então aqui a gente coloca essa situação para a gente não confundir. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a gente não se perder. Sem discutir o mérito, né? Então aqui vamos voltar. Essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito. É a dos espiritualistas. A alma é causa, não efeito. Ou seja, sempre vai existir. Né? Sempre vai existir. Então aqui ele já fala para nós, fiquem tranquilos, né? Que vai continuar. Mas fique alerta, porque dependendo de como viver aqui, o negócio fica estranho do outro lado. Ou fica bom. E se ficar estranho no começo, vai ficar bom depois. Isso daí pode ter certeza. Né? Ninguém, né, vai para o outro lado em estado de sofrimento e fica eternamente. Fiquem tranquilos. Mas também não pode, né, relaxar. Não pode relaxar. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas 3 aplicações do termo alma correspondem a 3 ideias distintas, né? Que demandariam para serem expressas 3 vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como o faz. Então aqui ele vai passar a dar a explicação sobre o que alguns, né, entendem como alma e o que o Espiritismo entende como alma. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias. Voltamos de novo àquilo que a gente já falou. Ou seja, a pobreza do idioma, de todos os idiomas, pessoal. O mundo inteiro não tem idioma para descrever algumas coisas. Então a gente tem que formar uma frase inteira para explicar uma coisinha só. Uma coisinha, aspas, né? Mas um fato só. Né? Uma situação dessa a gente não pode chamar de coisinha, né? Aí fica até pobre a linguagem para chamar de coisinha. Então, a fim de evitar todo equívoco, olha só o cuidado do Allan Kardec, pessoal. Já no começo, dando o alerta, olha, vai ter problema. A gente vai ter problema de linguagem, mas vamos tentar entender até o final para poder chegar no objetivo. Né? Seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é diferente. O que se faz mister
é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Ou seja, vamos falar a mesma língua, vamos concordar, né, numa questão para que não haja confusão. É mais ou menos isso que ele está falando. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então aqui, pessoal, ele começa a falar da alma, porque lá na frente a gente vai falar do espírito e vamos falar do perispírito. Né? Então alma, perispírito, espírito, ele vai dar essa distinção. Né? Não vamos entrar nesse mérito agora para não confundir, mas vai entrar nessa questão para que lá na frente, toda vez que você fala um perispírito ou fala em espírito, você não confunda com a palavra alma. E você já tem formado na ideia, né, a acepção desse termo, ok? Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que responde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, a gente já define uma situação como alma, e dentro da acepção da alma, a gente já começa a falar do princípio vital. É aí que começa a ficar um pouco mais confuso. O princípio vital aqui, como ele começa a falar, é o que dá a vitalidade ao corpo. E não só o corpo humano, a todo o corpo que habita a Terra. E olha, eu vou falar mais uma coisa para vocês, não somente a Terra, mas também outros planetas onde existe vida corpórea. Existe sim, pessoal. Existe vida corpórea, existe vida material em outros planetas. É que a matéria que lá existe não é possível ao alcance dos nossos olhos. Alcance de distância, não. Não é alcance de distância. Nós estamos falando de matérias quintessenciadas, ou seja, que pertence a uma outra dimensão, né? Que passa dos nossos 5 sentidos. Né? É 5 sentidos, né? Agora eu estou confundindo aqui. Ai, caramba, esqueci ali. Não, tudo bem, 5 sentidos. Né? O quinto sentido, ó, o sexto sentido, olha lá. O sexto sentido já é, né, essa situação aí. É que às vezes a gente fala uns negócios e o negócio é uma inspiração que vai surgindo, e a gente, né, tem que tomar cuidado para não, né? Mas é isso aí, pessoal. Então aqui ele já fala desse princípio vital. E começa ainda mais, vai mais longe. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Olha quem está falando. Né? Da faculdade de pensar, as plantas, os animais. O princípio vital é coisa distinta e independente. Então ela não é vinculada ao ser humano, né? Ao homem. Ela é vinculada a todos os seres vivos. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Né? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria. Um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, é esta a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial. Pessoal, o fluido, né? Eu acredito que seja mais fluido vital, pela palavra. A gente está falando de energia. Tá? Naquela época, não existia a palavra energia como existe para nós hoje. Então, toda vez que nós ouvimos ou lemos, né, a palavra fluido ou fluido vital, fluido universal, cósmico, nós estamos falando de energia. Tá? Vocês vão perceber isso aí, porque logo aqui embaixo, olha, na parte amarela, vou até selecionar para vocês aqui, ó, olha que bonitinho, dá para dar um underline aqui, olha só. Fluido elétrico. Nada mais do que energia elétrica. Animalizada. Aqui a gente vai chegar para poder entender. Então, né, esta ideia é mais comum. Ele reside em um fluido especial universalmente espalhado. Aquilo que eu falei, que não é próprio do ser humano, é de todos os animais, né, todas as pessoas, todos os seres com corpos animalizados, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida.
Ou seja, nós temos uma bateria. Essa bateria recebe uma carga. E essa carga é o fluido ou energia vital. Beleza? Então a gente nasce já com um tempo determinado de vida. Aí a gente entra numa situação aqui em que vai dar ramificação para outros entendimentos sobre suicídio, suicídio direto, né? Morte acidental, qualquer outro tipo de morte que não seja natural. Aí lá na frente a gente vai entender isso, entendeu? Vai entender. Então, por enquanto, a gente já nasce essa ideia, pô, eu já nasci com uma bateria, com um tempo de vida, né? Então a gente já tem essa ideia, né? Esse seria então o fluido vital, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de energia magnética, o fluido magnético, energia nervosa, fluido nervoso, né? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, tá dando para entender, tá ficando jóia aqui, né? Tem 21 inscritos, 9 assistindo, tô feliz, 9 pessoas, muito feliz, tô muito feliz, né? Que bom que vocês estão comigo. A gente precisa desse apoio mesmo, né? Aqui a gente logo vai encerrar, 1 horinha só por dia, porque senão fica um negócio muito extenso. E quem é que aguenta, né? Tem muita coisa para fazer, então 9 horas a gente encerra. Vamos lá, vamos continuar. Seja como for, um fato a que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Então, essa força íntima que está falando independe, pessoal. Então, independe da pessoa, do ser ter aí uma inteligência. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele vai sempre lutar para se manter vivo. O exemplo maior são os animais. Eles estão no habitat deles, né, lutando pela vida. Por quê? Porque a partir do momento que você recebeu essa carga, você já tem aí essa sensação que você tem que manter ela. Entendeu? Então, eles vão brigar para sobreviver. Sempre. Nunca vai ter aí aliás, alguns casos sim. Alguns casos no mundo animal, o animal dá vida, né, em algumas situações aí para poupar outra, né? Não é uma coisa à toa. Vocês vão perceber isso também na doutrina. Olha só, já falando de suicídio ou de salvar a vida, né, de outra pessoa em detrimento da sua. Isso daí vai ser tratado. E interessante, pessoal, se eu não me engano, é no livro Céu e Inferno, do próprio Allan Kardec. E existe um código penal para nós, com relação à espiritualidade, sobre as nossas atitudes. Se Deus quiser, vamos terminar essa obra, vamos iniciar o Evangelho, né? E se Deus quiser, nem precisa esperar, a gente tenta fazer alguma coisa em concomitância, para que vocês possam, as pessoas que estão começando a ver esse vídeo, romper aí, né, o estudo em de outros autores, como Chico Xavier, como Divaldo Franco e tantos outros, Raul Teixeira, né? E aí vocês vão, com esse livro, dar aí uma base para entendimento de outras doutrinas, principalmente do Divaldo e do Chico, né? Raul Teixeira também. São livros que são complexos, difíceis de entendimento às vezes, por conta do vernáculo, né? Por conta do idioma que eles usam, o vocabulário deles é rebuscado, né? E se você não entende aqui no Allan Kardec, fica difícil de entender lá, e vai ter que ficar com um dicionarinho do lado, porque a palavra que vai surgir lá é nova, e aqui né, é mais fácil agora, entender agora, para depois não precisar ficar com o livro dos Espíritos na mão, outro livro no outro, e ficar nessa coisa. E nem sempre a pessoa vai ter paciência de ficar com 2 livros na mão, né? Vamos lá então.
O que eu estava falando é isso daí. Então eles vão lutar sempre pela vida. Todos os seres vão lutar pela vida. Dificilmente, né, vai ter um ser que vai se matar à toa. A não ser o homem, né? O homem, não vamos falar em à toa, eu peço até perdão pela palavra, porque cada um tem a sua razão. No entanto, é uma razão da qual a gente não pode deixar de mencionar que existem alternativas. A pessoa escolheu aquela. Então, dá para buscar outras alternativas. A pessoa, a partir do momento que ela começa a se polir, a partir do momento que ela começa a buscar a Deus, a partir do momento que ela vai enveredando nessa área, ela consegue buscar uma harmonia espiritual, da qual ela consegue se centrar na busca da ajuda e absorver alguns ensinamentos, alguma ajuda que as outras pessoas vão passando e tentando entender a própria existência para que ela não se coloque acima das outras pessoas nem abaixo a ponto de se suicidar. Então é uma das razões que o Espiritismo surgiu. O Espiritismo ele não surgiu para tirar dor de ninguém, ele surgiu para, vamos dizer assim, tirar o desespero, tá? Tirar o desespero ou amenizar esse desespero. Então, é o Salvador. Jesus, na minha opinião, as melhores palavras vêm dele. Então, ele é o Salvador nesse sentido. Mas o Espiritismo vem para, né, esmiuçar as palavras do nosso Salvador. Para esmiuçar, para trazer em outras, né, não perdendo aquele sentido que ele quis trazer, mas trazendo de uma forma mais aceitável alguns aspectos e até mesmo transformando aquelas parábolas tão complexas numa coisa mais fácil de entender para o nosso dia a dia, principalmente por conta da tradução do hebreu pro latim, português. Então virou um telefone sem fio que hoje muitas coisas que estão na Bíblia há de se estudar, né, profundamente cada palavra, principalmente naquilo que foi, no que o autor, né, os autores, são os apóstolos, quiseram dizer. Eu acho que é muito legal, pessoal, depois vocês entrarem no canal do Haroldo Dutra Dias, que começou essa semana um ensinamento sobre o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, desde o começo até o fim, explicando inclusive os termos que se originaram lá na língua hebraica. Isso é legal, pessoal, porque ele vai desmistificando, vai tirando algumas dúvidas com relação ao que a Bíblia naquela época queria dizer e traduzindo para o que nós precisamos hoje. Isso é muito importante. Vamos continuar, depois a gente fala. Eu vou prometer para vocês, eu mando aí o link dessa live que é muito legal, que vai acontecer semanalmente. Vamos lá. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições. Ou seja, vamos ser ecléticos, né? Dá para pegar um pouquinho de cada coisa. Então aqui embaixo eu coloco, né, a definição de novo da alma: ser material, individual, que reside no nosso corpo enquanto houver energia vital. Fluido vital, energia vital. Isso aí é para ficar bacana, tá? Sem prejuízo do ser imaterial distinto, ou seja, pegando aquela, né, as outras doutrinas, compilando, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião. É um proteu. O que é proteu? Proteu é aquela pessoa que muda de opinião. Olha só, tá aqui, ó. Na mitologia grega é o deus marinho, que podia assumir diferentes formas, por extensão, sentido ao indivíduo que muda facilmente de opinião. Olha só. Então, aquele que muda de opinião com facilidade é um proteu. Eu não chamaria ninguém de proteu, vai que eu apanhe, né? Você vai achar que você, né? Você é um proteu, que isso, meu? Vamos xingar? Como assim? Não pode xingar de proteu, não é um xingamento. É um adjetivo aí. A pessoa, né, ser chamada de proteu. Né? Eu não sei nem qual que é a variação do proteu, se a pessoa é proteica, se não é.
Eu não sei, não procurei isso ainda. É uma palavra derivada do grego, então é difícil aí a gente entender agora os seus derivados. Então, é um protel que cada um ajeita a seu bel prazer. Então, muda de opinião em relação a esse assunto da maneira que lhe convém. É isso que está querendo dizer, né? Daí tantas disputas intermináveis. Aí a gente entra naquela questão que a gente sempre vem vendo, né, com relação à história, a briga por religiões, quem está certo, quem está errado. Aqui nós estamos falando da alma, né? Então aí ele já coloca que só a alma já tem disputa para saber, para determinar qual é o seu significado. Então assim, é desnecessário. Se a pessoa falar que a alma é um passarinho que voa, tá bom, beleza, continua e vamos se interessar naquilo que é importante para nós, né? Deixa a pessoa acreditar que é um passarinho voando, não tem problema. Evitar-se-ia igualmente a confusão. Aqui, pessoal, se vocês têm problema com próclise, aqui no caso é mesóclise, né? É só inverter, tá? Então, evitaria-se igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando. Aí ele é fantástico. Allan Kardec, ele fala, ele resolveu os nossos problemas aqui. O problema é que ninguém acompanha. Ou só aqueles que têm muita vontade vai acompanhar a criação, essa mudança, né? Então vou só encerrar esse pedaço, pessoal, para vocês entenderem. O que ele quer dizer aqui? Ele começa a falar o seguinte, que da mesma forma que existem alguns elementos, né, por exemplo, gases, por exemplo, um termo genérico, as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poderia ter a alma intelectual, a alma vital ou a alma espírita. Poderia criar dessa maneira, né? Para que ficasse mais fácil a discriminação, a descrição de cada tipo de entendimento sobre alma. Aqui ele vai falar, ó, por exemplo, a alma vital indicando o princípio da vida material. Então aquela energia vital, né, o princípio da vida material poderia ser a alma vital. Da mesma forma que a alma intelectual, o princípio da inteligência. E a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte, né? Então, pessoal, vamos encerrar aqui, né, essa live para não estender, porque bastante gente já vai tendo seus afazeres. Vou só ler aqui algumas coisinhas. Vamos lá, aqui o Henrique fala, muito bom conhecimento sobre a nossa existência, é sensacional, é verdade. Você conhecer a ti mesmo, já falava Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. É assim que funciona. Por quê? Porque aí você vai trabalhando melhor o seu dia a dia, as coisas em volta de você. Porque se você não conhece a você, como que você vai conseguir, né, caminhar ao lado das outras pessoas? Você não vai ter limite, você não sabe como que é você mesmo. Entendeu? Então você passa a ser uma pessoa ilimitada, sem vamos dizer assim, como que a gente pode falar? Indisciplinada moralmente. Então, muita gente te vê acontecendo isso. Então, se a pessoa não conhece, ela não sabe seus próprios limites. Então, é aí que ela começa a romper barreiras e começa a fazer besteira, né? Questão do livre-arbítrio também. O Espiritismo, ele preserva muito a questão do livre-arbítrio. Ele fala muito ao longo da doutrina sobre o livre-arbítrio, que jamais deixaremos de fazer o que nós queremos. Jamais. Né? No entanto, tudo que nós plantamos, vamos colher. Quer fazer o mal? Faça o mal, não tem problema. Né? Mas você vai estar enraizando, criando, frutificando coisas ruins para muito tempo. Não só nessa existência, como para outras também. E a partir do momento que você prejudica um, gente do céu, é uma cadeia de eventos que vai sendo criada e que em um momento você vai ter que voltar para poder consertar.
E vai depender, às vezes, da vontade de uma pessoa. Só para finalizar, um exemplo no livro, acho que se não me engano, o próprio Nosso Lar, em que teve um espírito, em que ele, ou é Evolução em Dois Mundos, eu não lembro. Mas a história é a seguinte: um espírito estava há 40 anos aguardando para reencarnar. Espírito de alta hierarquia, um espírito pronto para poder subir para o próximo plano, para alcançar um mundo mais feliz. E ele tinha uma dívida, que era com a mulher da qual ele, vamos dizer assim, que era sua esposa, da qual ele traiu em uma das encarnações que ele teve. Ele saía com outra mulher, prejudicou também essa outra mulher, porque a partir do momento que há a traição, você não está prejudicando somente você e a pessoa, sua companheira, mas também aquela outra pessoa que está ganhando aí, ou perdendo, né, vamos dizer assim, uma evolução. E aí o que acontece? Ele passou 40 anos tentando localizar essa mulher. E os espíritos superiores sabiam a todo momento aonde que ela estava. E ele aguardando para poder reencarnar, para poder subir para um plano superior, e só estava na dependência de uma pessoa, da qual não queria encontrar com ele. Nem muito menos combinar aí uma encarnação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai fazendo durante a nossa vida, porque sim, vai causando problemas futuros, até mesmo nesta existência, e a gente vai aprender isso muito mais com a doutrina. E espero que vocês tenham gostado dessa live. Desculpa alongar, tá? O recado é que essa introdução ela é longa, mas é muito importante. Semana que vem a gente volta no mesmo horário. Vou continuar destrinchando essa matéria para trazer para vocês um pouco mais de facilidade no entendimento. Tá bom? Pessoal, agradeço muito, estou muito feliz. Vou voltar aqui pro meu sistema para vocês me verem um pouquinho maior. Opa, tô aqui, joia, na frente. Meu óculos com reflexo, estou providenciando um anti-reflexo, vocês olharem nos meus olhos. Beleza, pessoal? Então, obrigado por vocês participarem. Não se esquecem, né, que é o pedido que todos os streamers fazem. Não se esquecem de dar um like embaixo aqui, né, e aqui em cima se inscrever, para poder saber, né, quando eu vou voltar a conversar com vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite e tenham uma excelente semana cheia de luz. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.